E o uso de câmeras corporais pela Polícia Militar de Mato Grosso tem gerado grande polêmica. Nesse contexto, o Ministério Público tem se empenhado na promoção da implementação dessas câmeras nas fardas policiais. E é para falar sobre esse assunto que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia, o Procurador de Justiça Alexandre Guedes. Boa tarde, procurador, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Camila, Lúcio, a todos os nossos telespectadores, ouvintes, enfim, as pessoas que estão nos assistindo em qualquer momento, né, do dia. Procurador, por que toda essa resistência em relação às câmeras nas fardas? Tem gente que fala assim, olha, eu não concordo com câmera na farda porque não vou tratar policial como bandido. E aí? Olha, assim, é porque a gente tem que reparar o seguinte, a segurança pública de todos os serviços públicos que a gente tem, a educação aumentou, evoluiu muito, saúde evoluiu muito, mas o que não infelizmente, a capacidade de evolução da segurança pública é aquele velho esquema. Vamos botar mais polícia na rua, vamos botar mais viatura, vamos ser fortes. Mas é o seguinte, isso não tem funcionado, porque essa é uma receita que já tem, sei lá, 500 anos e não funciona. Então, a gente também tem que ler. Então, assim, o que as câmeras representam? Elas representam o quê? Um controle do poder público e da sociedade e do Ministério Público sobre não apenas a atividade policial, mas também sobre o quê? Sobre também segurança pública. Toda vez que um policial fizer um flagrante, você vai ter isso registrado. E aí não vai ter mais alegação de que o flagrante foi ilegal, que muitas vezes bandidos são soltos por conta Protege, inclusive, o policial. Protege o policial, o bom policial, previne corrupção. E também, obviamente, e também protege o bom policial assim, eu fui espancado. Não, a câmera mostrou que você foi tratado corretamente. Então é para proteger o policial. Então, assim, a discussão está muito rasa. Não quero porque não quero. Então, mas isso não funciona. Camila e Lúcio, todos os países civilizados do mundo adotam câmeras corporais, gente. E não são países, Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, França, Alemanha, Itália, todos eles adotam. Canadá. Então não estamos falando de países de Coreia do Norte, não estamos falando de Cuba, não estamos falando de Venezuela, estamos falando de países e que isso existe há 20, 30 anos. E falando em termos de jornalismo, há mais de 30 anos tem um reality show que é só de câmera corporal em policiais dos Estados Unidos. Séries de ficção e filmes são feitos com base nas câmeras corporais. Então, olha só, eu acho que o Mato Grosso é um estado tão rico, tem evoluído tanto, por que a gente então não pode fazer isso? E vou dizer mais uma coisa, Camila, Lúcio, ouvintes, isso de colocar câmera, de controlar a polícia, e de permitir uma maior atuação, uma melhor eficiência na segurança pública, não é uma conversa de comunista ou de esquerdista. Na verdade, é doutrina liberal. O liberalismo, para quem se diz liberal, o liberalismo é o seguinte, que você tem que ter um controle estrito dos agentes do Estado. Não é Estado mínimo, é controle estrito dos agentes do Estado, especialmente aqueles que detêm os meios da violência legítima. Camburão, algema, cacetete, etc. Agora, procurador, de fato, o senhor mencionou essa situação em alguns países e aí mais desenvolvidos, né? E houve também um decreto, por outro lado, do presidente da República, no dia 24 de dezembro, que ele restringiu o uso de armas por parte dos policiais, como assim, só em última medida, ou seja, ao que parece agora, o policial vai ter que quase pedir licença para abordar um criminoso na rua. Como que isso vai funcionar em um país cujos índices de homicídio superam até guerras que ocorrem em outras nações, a violência extremamente crescente, Mato Grosso, inclusive, está além, tem superado os índices nacionais. Como lidar com essa situação agora, em que o policial sequer pode usar armas em algumas situações? Como vai ser isso na prática, para a gente entender? Não, a questão não é essa. Qual que é a sua opinião? Primeiro que hoje, mesmo sem decreto, como você mesmo mencionou, os índices estão explodindo. Então, assim, já com armas. Já com armas. Com uma força então não é o decreto. coercitiva. Mas o que o decreto diz efetivamente, isso também existe nos protocolos das polícias por todo o mundo, é o chamado uso progressivo da força.
Você não vai atirando. Por exemplo, teve aquele caso da mulher que foi atingida por um disparo de policiais rodoviários federais. Ela estava dentro do carro, os policiais, por qualquer razão, deram um tiro e atingiram a cabeça da moça. E vamos ver se ela vai conseguir sobreviver sem sequelas. O decreto não proíbe os diabos, ele estabelece o quê? Um escalonamento de força. Mas num país tão violento, em que os bandidos estão altamente armados, Veja bem, a gente não tem esse controle. Não, mas a questão vai é justamente, funcionar? nós precisamos de câmeras para esse controle, nós precisamos treinar e disciplinar no uso progressivo da força e também estabelecer. Claro que ninguém vai dizer assim, o bandido está armado, o policial, o decreto não diz isso. Mas o decreto estabelece, então, como falar, não é para você já sacar a arma, já apontar em situações de que não há um risco imediato. Isso que é o uso progressivo da força para impedir essas letalidades. Não torna a atividade policial mais arriscada. Nem um pouco. O que acontece é o seguinte, é que na cabeça das pessoas que ainda pensam em termos de 100 anos atrás, que é isso que nós temos em muitos políticos e muitas pessoas das forças policiais, é que se não fizer do jeito deles, não tem outro jeito. Tem as questões de uso progressivo da força. Vou dar um exemplo. Há uns 2 anos atrás, um policial de Mato Grosso teve que, em legítima defesa, matar um cidadão que estava em surto, estava bêbado, que veio para cima dele com o braço de pau. O policial estava sozinho, ele teve que atirar para salvar a própria vida. Mas, por exemplo, existem armas não letais, tasers, uma série de coisas que também é amplamente disciplinado, e esses equipamentos não são oferecidos aos policiais. Aqui em Mato Grosso, não? Aqui em Mato Grosso você não tem taser, você pode ter questão de spray de pimenta, mas não tem. Procurador, na avaliação do senhor, câmera nas fardas ajuda nos casos de corrupção policial e mais, as câmeras nas fardas contribuem para o combate às facções criminosas? Mas é claro, nos dois casos. Por quê? Porque vamos pegar nos Estados Unidos, você tem um protocolo. Se você sai da viatura, você já tem que ligar a câmera, porque tem a câmera da viatura. Então, assim, com a câmera, o policial, ele é controlado. Então, não vai ter, por exemplo, possibilidade, pelo menos em tese, se você seguir os protocolos, de você entrar numa situação de propina ou de corrupção. E ajuda na segurança, porque, como eu falei, se eu filmar flagrante, se eu filmar a diligência de entrar numa casa, eu vou assegurar que aquele procedimento foi feito de acordo com a lei. Aí não vai ter papinho, fofoquinha, não. Tem o vídeo. Não, desculpa, meu querido, não tem habeas corpus para você hoje. Procurador, essa resistência de câmeras nas fardas é o radicalismo político? Olha, é um radicalismo político, institucional, ideológico e também de certo primitivismo de pensamento. Não, só funciona se você der licença para matar, se você tem que ter licença, você tem que fazer o que puder. Não, isso não resolve contra o crime. Já volto a dizer, sem câmeras, sem decretos, nós estamos numa situação absurda. Em São Paulo, a letalidade policial aumentou enormemente depois que tirou as câmeras das fardas. Então, nós temos que verificar isso no dia a dia, sim. Procurador, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu agradeço a oportunidade que foi passada e nós estamos sempre, eu e o Ministério Público estamos sempre dispostos a falar sobre esse assunto, até para esclarecimento da população. Obrigada e uma boa tarde. Boa tarde.